Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar 3 dicas que você pode fazer para prevenir o abuso sexual infantil, principalmente agora nessa época de quarentena. A primeira dica e a mais importante delas é educação sexual. Veja bem, nós não estamos falando de ensinar a criança a fazer sexo, nós estamos falando de educação sexual. A criança ela precisa conhecer o seu corpo, ela precisa saber quais são as partes do seu corpo que são privadas, né? Quais são as partes do seu corpo que outras pessoas não podem tocar, né? A não ser que seja um médico, que seja a mãe, que seja alguém que vai fazer a higiene íntima. Então, a criança precisa saber quais são as partes do corpo que são privadas. Ela precisa saber o que é o bumbum, o que é a vulva, o que é o pênis, o que é o seio, né? O peito, o peitinho, no caso da criança. Então, ela precisa entender o que é cada uma dessas coisas e ela precisa saber que essas partes são partes privadas, em que as pessoas só podem tocar se for para fazer higiene, né? E rapidamente ali. Então, ela precisa conhecer essas partes do corpo para que ela entenda que não é qualquer pessoa que pode tocar, tem que ser a mãe ou o pai, né, uma pessoa próxima ou um médico, né, quando ele está com algum problema. É isso que a criança precisa entender. Outra parte que não é íntima, mas que é privada, é a boca, são os lábios, né, porque a criança também ela pode sofrer abuso através da parte oral. Então a criança precisa entender que não é todo mundo que beija na boca dela, a criança não beija na boca, somente adultos, quando estão namorando, que não é qualquer coisa que ela pode ser introduzida na parte oral. Isso a criança precisa entender. Então, isso é o básico, tá? E educação sexual é muito mais que isso. Educação sexual envolve muita coisa. Então, educação sexual é uma das primeiras coisas que você precisa trabalhar com seu filho para que você possa prevenir o abuso sexual. Se a criança souber que o bumbum, a vulva, o pênis são partes privadas, quando ela provavelmente estiver sofrendo um abuso, ela vai dizer: olha, mamãe, a pessoa X tocou na minha parte privada. Ou se a pessoa fizer isso, a criança já vai entender: olha, você não pode tocar na minha parte privada. Essa parte só eu posso tocar. E aí ela vai entender que é alguma coisa de errado e vai conseguir falar com um adulto, falar para alguém aquilo que está acontecendo. A segunda dica é: conheça bem a pessoa que vai cuidar do seu filho. Nós estamos vivendo um isolamento social. E se você precisa trabalhar em algum serviço que é essencial e tem que deixar seu filho com alguém, conheça bem a pessoa com quem você vai deixar. Por quê? Abusador não tem cara. Abusador não tem cara de mal. O abusador não tem uma cara, uma placa, alguma coisa avisando de que ele vai abusar o seu filho. Então, ao contrário do que a gente pensa, abusador não é aquela pessoa que tem cara de mal, cara de bravo, cara de pedófilo. Não tem. Essa pessoa não tem uma cara. Essa pessoa, muito pelo contrário, ela é uma pessoa que vai brincar com o seu filho, que vai ser atenciosa, que vai trazer presente, que vai estar sempre sorridente. Essa pessoa não tem uma cara específica. Então, você tem que conhecer bem, estar mais atento aos sinais. Se você tiver como colocar câmeras de vigilância, faça. Mas não é todo mundo que tem condição de fazer. Então, a gente tem que estar atento às pessoas que vão estar em contato com os nossos filhos para que nada disso aconteça, porque não vem escrito na testa. Infelizmente, não vem. Então, a gente tem que prestar bastante atenção. Na maioria dos casos de abuso sexual infantil, são pessoas próximas. É um vizinho, é o avô, o próprio pai, né, o padrasto. Então, a gente tem que estar atento com essas pessoas que estão à nossa volta, porque são pequenos sinais que vão fazer com que a gente perceba que tem alguma coisa acontecendo e possa abordar ou evitar que essa pessoa se aproxime do nosso filho. A terceira e última dica é: monitore o seu filho na internet. Se nós estamos num momento delicado, onde é muito difícil ficar com uma criança, um adolescente em casa, porque a gente fica preso, eles ficam sem ter o que fazer, então os pais vão conseguir formas de distrair essa criança. Então, muitas vezes, sem querer, o pai entrega o celular, sem querer, o pai deixa ficar na internet,
e vai fazer outras coisas, vai resolver algum problema e esquece a criança com o celular na mão, esquece a criança sozinha em frente ao computador. Então, essa dica é muito importante. Você precisa monitorar o que seu filho está fazendo na internet. Em muitos casos, os abusadores, os pedófilos, eles estão na internet, em lugares onde tem crianças, onde ele saiba que vai ter crianças ali online, para poder colher informações, para poder pedir imagem na câmera, pedir foto. E se a criança, por exemplo, ela não tem ideia do que é parte privada e parte pública do nosso corpo, essa pessoa pode pedir uma foto e aí a criança pode enviar, porque ela ainda não entende o que é a parte privada do corpo dela. Então, monitore o seu filho na internet, veja o que ele está fazendo. Outra coisa é aproveitar a disponibilidade de recursos próprios para crianças. Por exemplo, a gente tem o YouTube, que as crianças adoram ver vídeos, as meninas gostam de ver as blogueiras, os meninos gostam de ver outras coisas, também pode ser blogueiras que eles podem assistir, canais de jogos. Então, o que a gente vai fazer? Existe o YouTube Kids, que é uma plataforma voltada para a criança, com filtro específico. Para sites também, instale no computador filtros com proteção para conteúdo infantil. Então, tudo aquilo que você puder utilizar que for voltado para a criança vai evitar que o seu filho tenha acesso à pornografia, que o seu filho tenha acesso a contato com algum pedófilo. Então, vigie o que os seus filhos estão fazendo na internet. Celular de adulto não é para a criança ter acesso sem monitoração. Nós temos nosso celular que é aberto e acesso a qualquer coisa. Então, se a gente deixa o celular com uma criança, tem que ter um adulto supervisionando. De preferência, que essa criança não tenha um celular que só ela tem acesso, que só ela tem a senha. Tá? A criança não tem que ter celular bloqueado com senha. Adulto tem que monitorar. Não é uma questão de invadir a privacidade, mas é uma questão de cuidado, porque online a gente não conhece as pessoas que estão do outro lado. Então a gente pode usar aplicativo, mas de preferência, aplicativo voltado para criança, mas de preferência ainda assim que tenha um adulto monitorando. Então, procurar o que o seu filho anda pesquisando no Google. Porque se você não conversa sobre educação sexual com seu filho, ele vai procurar em outro lugar essa informação. Então, o que o seu filho anda dando aí no Google? O que o seu filho anda pesquisando na internet? Com quem que o seu filho fala sobre sexualidade? Então, a gente tem que ficar de olho. Essas foram as 3 dicas para que você possa se prevenir contra o abuso sexual infantil dentro da sua casa. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que nesse momento de quarentena, em que está todo mundo fragilizado, que a gente possa aproveitar esse tempo na internet para conseguir mais informações. Até mais!